Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Nosso assunto hoje é a violência sexual contra crianças e adolescentes. E para conversar conosco, nós convidamos Fabiana Safi, psicóloga clínica e forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço o convite. Doutora, eu vou começar por uma pergunta que eu tenho a sensação que as pessoas se fazem. Quando a gente vê na televisão a reportagem sobre a denúncia de abuso sexual de uma criança, a gente tem sempre aquela reação: esse cara é louco, ele é maluco, ele tem necessariamente algum problema, porque isso é tão absurdo que eu não posso conceber outra possibilidade. Os abusadores são doentes? Eles têm problema em geral? A maioria não. São poucos aqueles que realmente sofrem de pedofilia, que tem o transtorno parafílico. A maioria não tem nenhuma doença. Nenhum distúrbio, nem psiquiátrico, nem psicológico, de nenhum nível? Não, a maioria não tem. E o que leva esse cidadão, então, em tese ali, né, detentor de todas as suas faculdades mentais, a fazer uma coisa dessas? Então, são vários os motivos, né? A busca pelo poder, querer agredir, por exemplo, a mãe da criança ou o pai da criança, tá? Se sentir mais seguro de si. Muitas vezes a pessoa tem uma insegurança muito grande. Isso não chega a ser uma doença, não chega a ser uma patologia, mas muitas vezes são pessoas mais inseguras, que não conseguem se relacionar com o adulto do modo como conseguem se relacionar com a criança, e por isso acabam se envolvendo com a criança. Então a busca do prazer sexual não necessariamente está na raiz desse comportamento? Não, na maioria das vezes não. Doutora, e tem alguma incidência por classe social? Porque o noticiário sempre dá conta de casos que acontecem em famílias de mais baixa renda. Muito eventualmente, como recentemente aconteceu, uma jovem denunciou o pai, que é um advogado, enfim, e aí surpreende mais as pessoas. Essas famílias só falam menos ou acontece menos em famílias de mais poder aquisitivo? A incidência é igual. É que as famílias de mais poder aquisitivo, elas temem mais a denúncia porque elas têm mais o que perder. Por exemplo, numa denúncia que a família tem bom poder aquisitivo, uma boa classe social, essa denúncia vai causar um transtorno muito grande no trabalho dessas pessoas, na reputação dessas pessoas. Então, muitas vezes elas preferem abafar o caso, conseguem separar o agressor da vítima, e não fazem a denúncia. Para manter essa imagem social preservada. Tem um perfil típico de vítimas e agressores? As vítimas, a gente, lá no Hospital das Clínicas, a gente desenvolveu uma pesquisa de dados demográficos de vítimas. A maioria das vítimas são meninas, de idade entre 7 e 10 anos. Quando as vítimas são meninos, eles são mais novos, por volta de 3 a 5 anos. Isso numa pesquisa, enfim, num universo restrito? Lá a gente trabalha fazendo avaliação psicológica e psiquiátrica de crianças que foram vítimas de abuso. São crianças que normalmente não existem uma sequela física desse abuso, mas sim algumas características psicológicas. Então elas são encaminhadas ou pela delegacia ou pelo fórum para que a gente possa constatar se há ou não essas características psicológicas do abuso. E o pai em geral é o agressor? A maioria dos agressores são os pais ou o padrasto. O que leva um pai ou um padrasto a isso? É um exercício do poder ou de posse sobre aquela criança? Tem o exercício de posse e tem a facilidade. Estão ali mais próximas, Tem a intimidação também, porque a criança teme essa pessoa, teme muitas vezes acabar com o casamento da mãe. Muitas crianças não denunciam, não para se proteger, mas para proteger a mãe. E a criança tem o medo da denúncia, ela também se sente culpada, ela se sente de tal forma envolvida que ela não sabe se ela não provocou tudo aquilo? Existe isso também. Agora, como é que a gente faz para descobrir, a gente no papel de pai ou de mãe, para descobrir que essa criança está sofrendo alguma coisa se ela não fala? Ela emite algum sinal? Sim, existem alguns sinais que não são exclusivos de uma criança que passa por uma situação de abuso, mas são sinais de uma criança que está sofrendo. Por exemplo, uma criança que já não fazia mais xixi na cama volta a fazer. Uma criança que começa a ter muitos pesadelos. Uma criança que começa a ir mal na escola.
Tudo isso são sinais que algo não está legal com essa criança e é preciso investigar o que não está bem. Os pais precisam fazer essa apuração, não necessariamente é um abuso. Não necessariamente é um abuso. Pode ser o nascimento de um irmão, pode ser uma briga dos pais, pode ser algum problema na escola. E essa criança tem noção de que o que ela está sofrendo é uma violência a partir de que idade, doutora? Isso varia muito. Varia muito se essa agressão, a criança encara ou não como uma forma de uma violência. Porque muitas vezes são só carícias, são toques que a criança encara como uma brincadeira, né? E ela não percebe isso como um abuso. Ela começa a se dar conta disso um pouco mais velha, quando ela entende que aquilo não é para ser feito com criança, ou quando ela começa a perceber na família dos amigos que aquilo não acontece. Muitas notam só adolescentes que o que sofreram lá atrás na infância era um abuso? Isso acontece. Doutora, para a gente encerrar, como é que a gente trata vítimas e agressores? Se eles não são doentes, o que a gente faz com eles? As vítimas a gente encaminha para um acompanhamento psicológico para tentar ressignificar aquela vivência. E os agressores, a gente tenta fazer também um trabalho de orientação, né? Tentar entender o que levou essa pessoa a cometer tal ato, não necessariamente é uma doença, mas, por exemplo, a necessidade de poder. Por que ele precisa se autoafirmar? Por que ele precisa de tanto poder assim? E a pessoa tem que estar a fim de trabalhar, porque senão não adianta nada. Obrigada, doutora. Uma boa noite para a senhora. Boa noite, obrigada.